Olá, no nosso último encontro nós conversamos sobre divórcio direto. Aquele divórcio que pode ser realizado em cartório. E hoje é muito mais facilitado porque as questões do passado, como adultério, elas não se apresentam mais como ponto de discussão em um divórcio. Porém, nós vamos ter que conversar um pouquinho hoje sobre algo não tão agradável, que é o divórcio litigioso. Duas palavras que, por si só, assustam bastante uma família quando se apresenta essa situação. Um casal decide se separar e, então, precisa formalizar essa separação através de um divórcio. Normalmente, o divórcio litigioso ocorre quando há discussão sobre guarda de filhos menores de idade, patrimônio, como será a partilha do patrimônio do casal, a residência, o veículo, bens, especialmente quando se envolvem ações de alguma empresa, onde uma das partes é um empresário, ou uma das partes jamais trabalhou, pelo menos não diretamente com a empresa, mas contribuiu com o seu trabalho doméstico, apoiando a outra parte para que pudesse desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Outras discussões também envolvidas, pensão alimentícia e o próprio uso do nome. Vejam bem, a questão do uso do nome, que é uma questão aparentemente secundária, em alguns divórcios se torna uma questão importante e primordial na discussão do casal, quando, por exemplo, uma das partes adotou um nome artístico ou um nome de marca com o nome do outro, e esse nome tem uma relevância patrimonial. Portanto, isso significa que após, por exemplo, 20 anos de uso do nome, a pessoa deva voltar a usar o nome de solteira e, com isso, perca o impacto da marca que ela criou ou do nome artístico criado. Então, o divórcio litigioso ele vai abarcar todas essas discussões. Lembrem-se que, ainda que haja um divórcio litigioso, o nome não expressa adequadamente a situação que se põe. Por quê? Se fala em divórcio litigioso quando há discordância das partes entre um ou todos ou alguns desses pontos que nós conversamos. Porém, não significa que necessariamente precise haver um litígio. É possível sempre haver uma composição. Mesmo os piores litígios são passíveis de composição. Mas essa composição ela haverá de ser feita no judiciário, uma vez que as partes em si mesmas não conseguem chegar a um consenso. Lembrando que, nesse caso, possivelmente o direito que vai ser definido pelo magistrado não será nem o melhor direito na concepção da parte A, nem na concepção da parte B. Por quê? Quando é necessário que as partes envolvidas emocionalmente sejam mediadas e tenham a vontade substituída pela vontade de um magistrado, possivelmente essa vontade não atenda plenamente a nenhum dos dois. Mas seja algo no meio, seja algo em favor de um ou em favor de outro. Portanto, a gente sabe que onde a vontade deve ser substituída, possivelmente haverá partes que serão insatisfeitas. É por isso que se tem um ditado popular que diz que mesmo a melhor composição é melhor que um litígio. Isso é verdadeiro parcialmente. O litígio pode definir de maneira mais concreta e pode perquirir de forma mais profunda, mais aprofundada, a verdade real do processo, ou o que nós chamamos de a verdade real. Não é? Aqueles direitos efetivamente existentes. Então, lembrem-se, hoje, atualmente, com a nossa legislação, ninguém é obrigado a permanecer casado. Essa separação ela vai ocorrer de qualquer forma. Porém, o divórcio litigioso ele vai trazer ao julgamento da corte e, sempre por intermédio de um advogado, questões que estão conflitivas para o casal, sobre as quais o casal não tem uma posição clara e concreta. E vai definir, então, o regime de bens, de acordo com o regime de bens desse casal, o regime de partilha, vai definir como será a guarda dos filhos menores de idade. E aqui eu preciso lembrar de uma dúvida que uma mãe me trouxe essa semana. Não foi nenhuma dúvida, ela tinha uma certeza que revelou uma dúvida importante para ser discutida com vocês. Ela está discutindo a guarda do filho menor de idade e o pai possui muito melhores condições do que ela, o progenitor. Então ela me disse: doutora, eu vou desistir do debate da guarda e de pleitear a guarda do meu filho, por quê? O progenitor deseja a mesma guarda e ele possui melhores condições financeiras que eu.
Então lembre-se, não confundam os institutos. Embora essas questões possam ser definidas em conjunto por ocasião de um divórcio litigioso, a guarda não se relaciona com o poder aquisitivo de nenhuma das partes. A pensão alimentícia, sim, ela vai atender o binômio necessidade-possibilidade. A parte que tiver necessidade, de acordo com a possibilidade da outra parte, vai ter alcançado a pensão alimentícia. A divisão patrimonial vai atender o regime de comunhão de bens ou aquele contrato antenupcial firmado. Agora, a guarda, ela vai atender nem o interesse do pai, nem o interesse da mãe, ou dos pais, ou das mães. Ela vai atender o interesse da criança exclusivamente. Caso ainda tenha alguma dúvida, por favor, consulte um advogado sobre o seu regime de bens com a maior documentação possível. Alcance essa documentação para um advogado, aconselhe-se primeiro e sempre sugiro a tentativa de mediação anteriormente ao ajuizamento do divórcio litigioso apenas por uma das partes.